ursinho, Lúcio? Abaixou, saco. Veio logo dando ideia. Sacode o saco, uai. Mas só que o deles é pequeno. Deus é pequeno. Ele tá segurando o fogo do marido dele. E aí, a vida Todo mundo viu? Jacaré. Jacaré, melodia, cantororô. Saco, isso dá samba. Sacudim, 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 dum, dum. Um apoio fundamental no processo de aprendizagem inicial da língua escrita é o livro de literatura infantil. Em geral, o livro infantil desperta grande interesse por parte das crianças. A criança quer aprender a ler. A maioria das crianças, quando se pergunta o que você vai fazer na escola, vou aprender a ler e escrever. Para quê? Ela diz assim, eu quero ler aqueles livrinhos de figura, de que tem história, né? Então, o interesse dela é voltado para isso. É pena porque quando ela chega na escola, e a escola, frequentemente as professoras sonegam o livro à criança, dizendo que primeiro ela precisa aprender a ler e escrever para depois ela ler. Não, ela vai aprender a ler e escrever lendo os livros e a partir dos livros de literatura infantil. Hoje, não faltam livros nas escolas. Durante os últimos anos, elas receberam uma enorme quantidade de livros contemplando todos os segmentos. Mas o que se tem visto com certa frequência é que esses livros não são colocados nas mãos das crianças, às vezes nem mesmo nas mãos das professoras. Os livros são guardados nas escolas, é comum que tenham medo de que as crianças rasguem os livros. Como se a criança pudesse aprender que um livro não se rasga sem ter um livro na mão, né? Às vezes até rasgando o livro, e é nesse momento que ela vai aprender. Você rasgou o livro, a gente não pode ler mais a história, né? E aí que ela vai aprender que não rasga o livro, nem rabisca o livro. Então é preciso não ter medo da manipulação que a criança faz com o livro. É preciso ensinar a criança a respeitar o livro como objeto cultural importante para ela, criança, né? As crianças devem saber que a casa dos textos é o livro e a casa dos livros é a biblioteca escolar. É o que as professoras chamam o coração do projeto, porque tudo parte dali, porque todas as atividades partem do texto. Quando o projeto começou, né, já lá vão 8 anos, as escolas não tinham biblioteca. Então, a primeira providência foi bibliotecas em todas as escolas. O prefeito da época vestiu a camisa e aí demos jeito de ter biblioteca em todas as escolas. Biblioteca infantil, elas são chamadas bibliotecas infantis. Houve toda uma discussão no núcleo como vão ser essas bibliotecas. E aí cada escola se esmerou mais em fazer uma biblioteca bonita. As próprias professoras produziram almofadas, fizeram almofadas e fizeram modos de colocar os livros, porque a gente discutiu que os livros tinham que ficar com a capa visível, porque os livros de literatura infantil são muito fininhos, né? Então não adianta você colocar assim, porque não atrai a criança. Então, foi uma troca grande de ideias. As escolas optaram por diferentes formas, todas muito criativas, de acomodar os livros. Um dos desafios da biblioteca infantil é uma classificação que faça sentido para as crianças em fase de aprendizagem inicial da língua escrita. Discutimos muito como classificar. A classificação oficial, né, que é com letras, números, etc., para a criança não quer dizer nada. Dificultaria mais do que ajudaria. Então, nós organizamos uma forma de classificação que é da rede toda, por cores, né? Então, os livros têm um durex, um pequeno durex de cor na lombada, indicando se é um livro de poesia, ou se é um livro de história de bruxa, ou se é um livro de história de animais, etc. Então, a criança já sabe, pela cor, né, encontrar o livro que ela está desejando.
e ela sabe também usar o livro, porque ela, nos momentos em que ela vai para a biblioteca, e toda semana, pelo menos uma vez por semana, as crianças vão para a biblioteca para ficar livremente lidando com os livros, ela tira um livro, depois ela sabe onde põe, porque eu tenho que pôr lá junto dos amarelos, né? O meu amarelo aqui e amarelo lá. Um ponto importante do trabalho da biblioteca é o empréstimo semanal de livros, que estimula, entre outras coisas, a participação da família. Fizemos umas bolsinhas, cada escola fez do seu jeito, a bolsinha criativa, para a criança colocar o livro, levar para casa e voltar com o livro. Se a gente quer formar leitor, e é sobretudo isso que nós queremos formar, né? O livro tem que ser uma presença constante na vida da criança, na biblioteca e na sala de aula. Eles têm também na sala de aula o cantinho de leitura, né, que é um movimento também muito grande, várias atividades que a professora desenvolve com o cantinho de leitura, com os livros de lá, porque tudo que ela faz deve partir. Se ela vai ensinar a escrita de sílabas complexas, ela vai partir de uma história, ela vai escolher um livro lá em que a história tenha várias palavras com sílabas complexas, de modo que quando você vai trabalhar com a palavra está contextualizada na história que as crianças ouviram, né? Para dar um exemplo. Em Lagoa Santa não existe o cargo de bibliotecário. Assim, quem assume a função nas bibliotecas são professoras, responsáveis por estimular os alunos e dar a dinâmica necessária à biblioteca como um centro de diversas atividades. Porque a biblioteca funciona ativamente e depende muito da professora, que é chamada professora de biblioteca. Porque ela não só recebe os alunos e as professoras quando vão fazer atividades na biblioteca, mas ela também promove muita coisa, promove hora do conto, sarau de poesia, faz festas quando chegam livros do PNBE, por exemplo, né? Nunca é para chegar uma caixa do MEC, vai para a biblioteca e põe na estante, não. Tem que sempre ter alguma festividade para receber os novos livros, né? Então são atividades várias que elas fazem. A professora se veste diferentemente, já houve uma se vestiu de bruxa, chegou com o baú, vocês não sabem o que é que tem aqui no baú, estava o baú cheio de livros, as crianças sentam em volta para ver livros novos para a biblioteca, botam cartazes, está chegando um livro novo, né? Ou fazem promoção de autores, por exemplo, quando tem alguma data de morte, nascimento e tal de autor, aí vem toda uma cartazes pela escola, né, a respeito, venha ver os livros não sei o que e tal. Enfim, elas promovem muitas atividades, além de estar cuidando dos livros, além de estar emprestando livro para a criança levar para casa, receber o livro, botar no lugar de novo, esse trabalho cotidiano, mas elas, sobretudo, são pessoas, as que vão para a biblioteca sabem que é para dar, sabe, uma vida aos livros da biblioteca. O trabalho com livros, apesar de ser uma atividade corriqueira, exige do educador uma preparação adequada. Parece que é uma coisa que todo mundo nasce sabendo, que a professora já sabe, mas não é. Como é que você trabalha um livro? Como é que você lê o livro para a criança, né? Eu leio muito livro para elas, elas adoram quando eu vou ler livro. Tem muito tempo que você não lê livro para nós. Porque tem que ser aquela coisa da entonação, né? Da hora que você mostra a ilustração, daquilo que você para e fala assim, agora, o que será que vai acontecer, né? Os momentos certos de parar para perguntar. Então, isso, elas não tem que pegar aquele livro, vamos ler esse aqui. Não, ela tem que ter escolhido antes e já mostrou quais são os lugares, ela já decidiu quais são os lugares adequados para ela parar e fazer uma pergunta de inferência para a criança, né? E que tipos de perguntas você faz, como é que você mostra o livro, a capa, a quarta capa, aqui está o nome do autor, o que vocês acham que esse livro vai contar, sobre o quê? Vamos ver a capa. Enfim, todo esse uso, como fazer o uso, como ler a história, como contar a história, que discussão fazer da história depois de ler da história, isso tudo tem que ser feito, as professoras fazem, e a professora de biblioteca faz quando ela
recebe as crianças para ela contar para ela ler uma história para as crianças, né? As crianças têm uma enorme alegria de ir para a biblioteca e de ler. E isso é uma coisa que dá uma enorme satisfação de ver como o trabalho das professoras com a biblioteca, a existência da biblioteca como um lugar de acolhimento, sabe? Que está formando crianças que gostam de ler, que desejam ler. Uma escola sem biblioteca é uma escola sem alma. Cadê o mato? O fogo queimou. Cadê o fogo? A chuva apagou. Mas cadê a chuva? O boi bebeu, cadê o boi? Estava atrás da vaca. Mas cadê a vaca? Foi pro brejo, mas cadê o brejo? Engoliu o sapo, mas cadê o sapo? Virou príncipe, cadê o príncipe?